Estamos ao vivo. ConteCast 81, começando em 3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo, começando no mês de julho, na mesma pegada do mês de junho, falando tudo sobre as competições continentais que agitam o mundo, Copa América, Copa das Nações da Oceania e Eurocopa. Hoje é a gente passar limpo a fase de grupos da Copa América, falar das seleções que classificaram, das seleções que foram eliminadas, e a gente vem aqui com você para fazer esse podcast mais especial. Mas antes disso, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também, se possível, siga a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação, faça esse podcast junto conosco. E também, lembrando que a gente tem a campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter, a sustentar cada vez mais. Se não for possível ajudar financeiramente, ajude compartilhando esse podcast com seu amigo que está acompanhando a Copa América e quer saber mais sobre as seleções, mais sobre as quartas de finais que vem aí. Deixe lá para o seu amigo, para a galera conferir mais esse podcast do continente. Ao meu lado, o Senhor América, o Mr. América, Vinícius Dobrado, o Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Qual o seu destaque inicial aí dessa fase de grupos da Copa América? Tivemos algumas surpresas, algumas decepções, algumas seleções jogando abaixo do que a gente esperava, acima do que a gente esperava. O que dá para tirar aí de saldo positivo e negativo dessa primeira fase da Copa América? Seja bem-vindo. Alô, Salaf, ouvintes do nosso ConteCast. Prazer estar aqui de novo para a gente repercutir um pouquinho sobre o que foi essa fase de grupos da Copa América. Foi muito interessante acompanhar a intensidade de jogos, né? Embora eu tive um período ali no DM, mas consegui acompanhar a maior parte das partidas para a gente falando no Minuto da Copa América, né, que prossegue agora nessa fase eliminatória, mas também para a gente ter um panorama de como as equipes se comportaram, né, ao longo da competição. Foi muito bacana esse processo, então foi legal a experiência. Acho que de pontos positivos, a gente destaca a consolidação de algumas seleções como protagonistas dentro do campeonato, que a gente já imaginava que isso pudesse acontecer, e aconteceu, no caso da Venezuela e da Colômbia, que acho que são os pontos mais notáveis, assim, fora do padrão, né? Porque a Argentina a gente já esperava, né? E o Uruguai também. Mas Venezuela e Colômbia se consolidando nesse papel de protagonistas dentro do continente, e pontos negativos para algumas seleções que a gente já imaginava que estariam devendo, mesmo com trocas de trabalhos, não desempenharam bons papéis e que ficaram devendo aí na competição. Casos mais notáveis, que a gente vai falar daqui a pouco também, a seleção peruana e a seleção chilena. Mas acredito que os pontos positivos se sobressaíram. Tivemos jogos com vários temperos aí, né? Algumas seleções se destacando, que eu, por exemplo, não acompanhava muito e que gostei de ver. Mas a gente vai passando aí grupo a grupo e vamos discutindo o que de melhor aconteceu nessa fase de grupos da Copa América 2024. Perfeitamente, bem lembrado aí pelo Dudu. A gente tem um minuto da Copa América, então o Dudu está trazendo aí todos os dias, Dudu e sucessores, né, suplentes em caso de necessidades extremas. A gente está trazendo um resuminho diário ali de 10, 15 minutos ou até menos, falando sobre os jogos, falando sobre as partidas, um resuminho ali para você conferir, se você por acaso não conferiu uma partida, porque acabou muito tarde, né, os jogos acabam lá por meia-noite, teve que dormir para acordar cedo, dá o playzinho lá na manhãzinha para você saber tudo que rolou na rodada do dia anterior e vai seguir nos jogos de quartas de final a partir da quinta-feira, dia 4 de julho. Mas antes de falar das quartas de final, vamos falar sobre a fase de grupos, naquele esquema que, se você escuta o podcast, já está acostumado. A gente fala das seleções eliminadas primeiro e a gente fala das classificadas nos confrontos lá na frente. Então, indo para o grupo A, no grupo A nós tivemos a Argentina líder com 9 pontos, nenhuma surpresa até aqui. Canadá passando na segunda colocação com 4 pontos, Chile em terceiro com 2, Peru na lanterninha com 1 ponto apenas. Dudu, você já deu no seu destaque inicial, né, que Chile e Peru ficaram devendo bastante, são treinadores novos, né, no caso do Peru com o Jorge Fossati, no Chile o Careca. Eu senti, pelo menos a minha impressão pessoal, isso eu falo do Chile ao longo de 2024, né, desde os primeiros amistosos lá, quando ganhou da Albânia, e talvez agora a gente possa ter mais propriedade de falar que uma vitória contra a Albânia do Silvinho é um resultado interessante, né, uma derrota para a França, mas um jogo muito difícil, né, bons jogos contra o Paraguai na preparação, mas
dentro da Copa América, acho que ficou devendo, mas eu acho que, em comparação ao futebol que o Chile mostrou ano passado nas eliminatórias, acho que já houve uma crescente. Mas a gente vai falar depois da seleção do Canadá, acho que fica essa frustração porque podia ter mais. Né? Obviamente, a gente sabe, o Chile jogou o último jogo ali, a maior parte com um jogador a menos, isso prejudicou muito na busca da classificação. O Chile até, dentro da proposta, no jogo contra a Argentina, fez um jogo bom, mas acho que o jogo entre Chile e Peru foi aquele desastre, assim, né? Logo no segundo dia da Copa América, e acho que esse é um ponto negativo. A evolução do Peru com o Fossati foi totalmente negativa. Acho que não houve, assim, se a gente for comparar o Chile com o Peru nessa nova jornada de treinadores que assumiram no começo do ano, não houve. Né? O Chile, a gente pode dizer que tem uma projeção positiva, né, para o futuro. O Gareca é um treinador que faz isso. A gente está vendo o próprio Paraguai, né, que a gente vai falar depois, passando por maus bocados, e talvez isso possa pesar nas eliminatórias, mas o Peru, eu sinto que não houve essa questão. E lembrando, as duas seleções não fizeram gols, né, também outra questão negativa demais. O Chile saiu na bronca, né, contra a arbitragem, teve o lance lá do Bombito, que era para ter sido expulso, não foi, o pessoal pediu áudio de VAR, protestou contra a Conmebol, contra Deus e o mundo, mas o fato é que ficaram devendo, embora La Roja apresentou uma evolução em relação ao ano passado, e a Bicolor não. Bom, acredito que houve uma pequena evolução em relação à seleção chilena por um simples fato. Agora o Chile tem um treinador de futebol. Eduardo Berizzo não dá mais, né? Então ainda bem que eles se tocaram a tempo, trouxeram o Gareca. É claro que também começar logo na Copa América tem aí, né? Claro, fez alguns amistosos, mas ainda pouco, né? Diante dos desafios que a seleção chilena vai ter aí para conquistar uma vaga na Copa do Mundo. Mas agora tem um treinador, um cara que sabe pensar o jogo, que sabe trabalhar nesse cenário, então a perspectiva é um pouco mais positiva. Mesmo assim, foi uma campanha decepcionante por esse fato de ofensivamente, tanto o Chile quanto o Peru produzirem muito pouco, o que se materializou no jogo entre as duas seleções, que acredito que com México e Equador, que eu acompanhei mais ou menos, seriam os candidatos aí a piores jogos da primeira fase, né? Mas a seleção chilena tem ali algumas coisas, pode-se dizer, positivas. Acho que, para mim, uma delas, por mais que a idade pese, a gente sabe que a renovação é complicada, mas acredito que a volta do Cláudio Bravo fez uma diferença. No jogo contra a Argentina, para mim, ele foi o man of the match da partida. Então, é um ponto positivo. Tem o garoto camisa número 9, que agora me fugiu o nome também, que a gente tinha comentado no pré ali, que também surge como uma opção legal para ajudar nesse setor ofensivo, embora ainda não tenha produzido o suficiente. Tenho que concordar com o pessoal do Sport TV que a Copa América do Alex Sanches foi bem aquém do que a gente imaginava, pela importância que tem dentro do clube, dentro da seleção, perdão. E, assim, acho que tem, como você falou, tem uma possibilidade de crescimento, mas pelo fato do Canadá, a gente vai falar depois, né, poderia ter sido, mesmo não sendo o melhor possível. Lembrei do nome do cara, o Dávila, camisa número 9 da seleção chilena. Você colocou ali para mim no chat, obrigado. É que o meu olho, você já sabe, né? Só tá daquele jeito. O pessoal que não sabe, fiz uma cirurgia no olho, por isso que eu tive, acho que um tempo fora. Então, não tá Esse foi o meme do Dudu, para quem não tava sabendo. Foi 100%, né? Mas agora vi ali que você me mandou. E assim, tem uma possibilidade de evolução, mas eu acho que pelos adversários que tinha, né? Tanto o Canadá quanto o Peru, o Chile poderia ter sim se classificado. Acho que poderia conseguir um resultado melhor. No lado da seleção peruana, cara, é igual você falou, né? Se manteve um padrão, se não evoluiu, mas eu acho que ficou, porque o padrão também do Reynoso era tão baixo que acho que ficou mais ou menos na mesma, assim. É impressionante a dificuldade que a equipe tem para produzir ofensivamente. É muito dependente ainda de, às vezes, um lançamento, alguma jogada assim que possa, uma dividida, clarear uma jogada. Não tem um ímpeto, um volume ofensivo, alternativas para sair da situação. Tanto que acho que o melhor período ofensivo tenha sido quando o Canadá deixou o Peru jogar um pouco, mas mesmo assim está muito abaixo, cara. Olha, eu acho que
a gente até via, né, como que está a situação de Chile, Peru, o próprio Paraguai ali na disputa, né, para aquelas últimas vagas das eliminatórias lá embaixo, né, para buscar uma repescagem. Acho que a seleção peruana, nesse momento, é a penúltima seleção disparada, assim, de futebol apresentada. Então, o Fossati vai ter muito trabalho, só que o problema é que o material humano dele em relação à seleção chilena é bem menor, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais das classificadas depois, mas, na minha opinião, né, como a Argentina é um ponto fora da curva, né, ela acabou sobrando nesse grupo, mas, para mim, o grupo A, tecnicamente, foi o pior dessa Copa América, os outros três, assim, muito abaixo da Argentina, o que protagonizou um trabalho muito fácil para a seleção do Scaloni. Eu ouvi um pessoal até comentando que a Costa Rica, que, por exemplo, é uma seleção que a gente não esperava muito, passaria nesse grupo se bobeasse, né? Eu acho que, até falando do Canadá, um pouquinho já, acho que o Canadá, dentro daquilo que joga na CONCACAF, não conseguiu demonstrar na Copa América, acho que isso é importante frisar. Tudo bem, o Canadá tá, vamos dizer assim, só fazendo amistosos, né, no disputa eliminatórias, não foi direto para a Copa América, né, se for lembrar, né, perdeu para a Jamaica na semifinal das quartas final, perdão, na Liga das Nações da Oceania, na Liga das Nações da CONCACAF, teve que passar pela repescagem contra o Trinidad e Tobago, então pesa um pouco essa falta de competitividade, mas faltou muita coisa. O jogo do Peru é incrível, você, o Lapadula tentando fazer tudo, né? Então, coitado, ele doido para fazer um gol e ficava, uma hora estava no meio, uma hora no ataque, faltou muito nível. Acho que o Córdoba Reynoso deixa um legado muito ruim e o Fossati ainda não conseguiu implementar o seu. Então, vamos ver à medida do tempo. Tem aí 2 meses até as eliminatórias da Copa, acho que tanto o Chile quanto o Peru tem essa missão. O Gareca dá sinais, como a gente frisou, de evolução, e o Peru não. Agora a gente passa para o Grupo B. Agora a gente vai invadir as terras da CONCACAF, porque a Venezuela passou com 4 pontos, com 9 pontos, perdão, o Equador com 4, o México com 4 e a Jamaica com 0. O Equador acabou ganhando no saldo de gols do México, e as duas seleções da CONCACAF ficaram pelo caminho. Tudo mais um fracasso mexicano, como diriam os narradores mexicanos. A quantidade de memes gerados por venezuelanos quanto a isso estão sensacionais, porque havia essa questão dos mexicanos tentando mostrar que eram mais fortes ainda que a Venezuela foi pimba. O México, acho que cumpriu nossas expectativas, né? Se a gente está falando que se decepcionou com o Chile, se decepcionou com o Peru, o México cumpriu. O México, a gente já tinha falado que era uma seleção fraca, que não tinha muita criatividade, que já vinha devendo em vários jogos, né? Tomou uma paulada do Uruguai na preparação, né? Passou do jeito que passou para essa Copa América, com aquele jogo contra Honduras, que teve que fazer um gol com o tempo regulamentar já estourado, com muita reclamação hondurenha. Depois tomou um pau também na final da Liga das Nações da CONCACAF para os Estados Unidos. É uma seleção que não encantava e não encantou, né? Até mesmo a vitória contra a Jamaica, tudo bem, teve a questão lá de, né, um tempo de cada vez, foi um jogo muito equilibrado, mas não é aquela seleção de brilhar os olhos. E a Jamaica, acho que é uma seleção que está em processo, né? A gente sabe desse processo que a Jamaica está construindo. Acho que é normal você ter uma competição assim. Acho que o Bailey faz muita falta, a gente sabe todo o drama que tem o Bailey, inclusive, estava de férias no México, né? Ele recusou a convocação e foi passar férias no México, do lado de onde estava o torneio, parecia uma provocaçãozinha mesmo. Mas o que você viu aí dessas duas seleções? O México, que deixa essa competição, né, com aquela sensação amarga, mais uma sensação amarga deixada pela seleção mexicana, e a Jamaica aí, que chegou para essa primeira Copa América, né, segunda Copa América, perdão, mas tendo essas questões de evolução e também problemas extra-campo do seu plantel. Bom, eu ouvi atentamente a tua explicação do cenário mexicano, né, no nosso pré da Copa América. Entendo essa situação, sei que está um contexto complicado, mas na minha visão mesmo, né, como eu não acompanho muito a CONCACAF, tive acesso às seleções mais agora na Copa América, para mim ficou como o México a decepção dessa primeira fase, por conta de 2 fatores. Primeiro, que explorar o fator local, acho que poderia fazer com que a equipe tivesse uma volúpia maior, assim, e conseguisse construir um pouquinho mais. E segundo, pelo legado que o México tem, né, tanto no futebol de seleções, dentro da sua parte do continente americano ali, quanto do histórico dentro dessas competições mesmo, de estar ali sempre brigando, de ter jogadores historicamente assim, que conduzem boas equipes, faz boas campanhas no geral, né, no histórico das competições, né?
Então, para mim, o México foi uma decepção porque foi muito pobre e previsível, sabe? Tudo passava ali por, às vezes, fazer um cruzamento para o Jiménez, tentar um cabeceio e às vezes fazer a diferença ali num jogo, sabe? Mas apesar disso, na minha visão, protagonizou junto com a Venezuela o jogo mais legal dessa primeira fase, com o maior histórico, teve muita coisa ali. Então, tem uma margem de crescimento, eu acho, se talvez encontrar alguma peça ali que faça o jogo encaixar. Acho que o primeiro tempo do jogo contra a Venezuela é o que o México tem que usar como padrão assim para buscar a evolução. Mas de fato me decepcionou porque quando precisava ir para o resultado, né? Claro que esse foi um jogo à parte, mas se tornava muito previsível e faltava um pouco de arrojo, digamos assim, de ter aquele cara diferenciado que o México costumava ter antigamente, que eu não consegui ver nessa seleção. Pelo lado da seleção jamaicana, me surpreendeu até positivamente, eu acho, apesar dos resultados não terem sido bons, né, obviamente, mas eu acho que o futebol que a Jamaica apresentou para um cenário de CONCACAF, sabendo que Estados Unidos, Canadá e México já estão na Copa, então acredito que isso possa ser algo positivo para ela buscar, quem sabe, né, uma vaga aí na Copa do Mundo. Com você falando do Bailey, que pode ser um diferencial, acho que faltou um cara ali para ajudar nessa questão da construção, mas mesmo assim o time fez ali alguns bons momentos na Copa América. A gente tem que lembrar, né, falando aí de novo, que a Jamaica foi garfada contra o Equador. O lance do pênalti, né, da mão na bola se eu não me engano, foi do. Me fugiu agora o nome do cara, mas teve um lance de mão na bola no pênalti no jogo entre Equador e Jamaica, que foi algo Foi do Alan claríssimo. Franco. Alan Franco, obrigado. Então, foi um lance assim claríssimo, né? Que poderia, naquela altura, poderia ter mudado até o resultado desse jogo. Mas acho que a Jamaica apresenta algumas coisas interessantes para a sequência. Assim. É um time que, quando precisou, por exemplo, impor um ritmo de posse de bola para tentar chegar à meta adversária, até conseguiu. Né? Principalmente no jogo contra o México, que a gente falou que teve um tempo de cada. Contra o Equador também, da mesma forma, teve um período ali que conseguiu. Então, acho que tem potencial para evolução. Acho que dentro do contexto da Jamaica, foi uma Copa América positiva e até tivemos o glorioso Antônio, centroavante da Jamaica, especulado no Grêmio, né? Segundo uma notícia aí do New York Times, aí, né? Repercutida pelo pessoal do Sport TV lá. Mas foi uma história interessante, assim. Mas acho que a Jamaica, apesar da pontuação menor que o México, sai um pouco mais fortalecida aí na questão de esperanças para o cenário futuro. O Antônio, só para quem não sabe, ele terminou o contrato com o West Ham, né? Até tem uma cláusula de renovação automática, mas aparentemente não vai exercer, e o Grêmio tem vamos dizer assim, a concorrência da MLS, né? O Antônio estava lá, né? Foi ele que marcou o golzinho da Jamaica no torneio, marcou um gol que foi anulado contra o México também, enfim, é um grande nome aí, jamaicano, também para esse ciclo de Copa do Mundo, né? As eliminatórias aí que a Jamaica é uma das favoritas, querendo ou não, para conquistar a vaga para a sua segunda Copa na história. Outros pontos, né, que a gente pode falar da atuação do México é que o Edson Álvares saiu lesionado no jogo contra a Jamaica, isso também prejudicou muito, né? Logo de cara, perdeu um dos grandes nomes no meio de campo, prejudicou muito o time do México, e a imprensa mexicana, como de sempre, né, já estamos acostumados, já está queimando o Jaime Lozano, né? Isso, na verdade, já acontece desde quando ele assumiu na Copa Ouro, mesmo com ele sendo campeão da Copa Ouro no passado. Jaime Lozano já era detonado, aí perdeu a Liga das Nações da CONCACAF para os Estados Unidos e continuou sendo detonado, e agora com a eliminação precoce da Copa América. Vale lembrar que no meio disso tudo surgiu um rumor, ninguém sabe de onde direito, que o Felipão ia assumir o México, foi justamente com a saída do Jaime Lozano, que não tinha nenhum precedente, e agora, mesmo com o Jaime Lozano ainda no comando, a imprensa equatoriana já fala em dois nomes, olha só do nome, já fala em Aguirre e Guilhermo Almada, que é o treinador do Pachuca, treinador uruguaio. E aí, qual nome te agrada mais para assumir a seleção mexicana? Olha, cara, vou te falar assim, do Guilherme Almada, eu acho que teria que estudar um pouquinho mais, né? Mas o Aguirre já é um velho conhecido nosso, né? Aqui do futebol brasileiro, sul-americano.
Cara, dada a situação atual que a gente viu o futebol mexicano tão pobre ali na questão de ter uma identidade de jogo, né? Às vezes os times do Aguirre, assim, eles costumam ter, claro, esse DNA uruguai, assim, da raça, né? Talvez um time mais, se ele conseguisse montar um time com um pouco mais de voluntariedade de ir na goela dos adversários ali, fazer uma pressão, pudesse ser algo interessante que até possibilitasse um caminho diferente. Acho que o Aguirre, quem sabe, pode ser um bom nome, né? Eu acho que talvez por esses resultados negativos em sequência e também pela própria pressão de ter que fazer uma Copa razoável jogando em casa, né? Vale lembrar, né? México e Estados Unidos, é só o Canadá conseguiu a classificação dos países sede. Então, acho que. E como os Estados Unidos apresentou, a gente vai falar daqui a pouco, apresentou alguns momentos de bom futebol, dentre as sedes, a principal pressão vai recaindo sobre o México. Então, talvez fosse o momento mesmo de uma mudança no comando técnico para ver. Acho que o Aguirre poderia ser um nome desses aí interessante. Vamos ver o que rola aí. Primeiro, o Lozano tem que sair, né? Vamos ver se a Federação Mexicana vai, de fato, mandar o Lozano embora ou não. E acho que o Almada pesa o fato de ele estar no Pachuca, né? Acho que o Pachuca é o atual campeão da Conca Champions, tem toda essa questão. Então, talvez possa pesar o fato de o treinador que esteja lá, mas o treinador que está lá é sempre fritado para o primeiro, né? Acontece a primeira derrota, já, o pessoal já cai de pau. O México é mais ou menos igual ao Brasil, para quem não sabe, nessa questão de treinador de seleção. O pessoal é muito corneta e o cara não tem cabeça para trabalhar direito. Falando nos Estados Unidos, vamos para o grupo C, onde nós tínhamos o Uruguai na primeira colocação com 9 pontos, o Panamá com 6 pontos e os eliminados Estados Unidos com 3, Bolívia com 0. Dudu, você já meio que falou, né, que os Estados Unidos teve momentos de bom futebol, né? Acho que no jogo contra a Bolívia cumpriu seu papel de favorito, até no jogo contra o Uruguai tentou ser aqui uma seleção que impôs o jogo no primeiro tempo, principalmente, mas foi um lance que mudou toda a competição dos Estados Unidos, né? Não dá para dizer que jogou mal, tudo mais. A expulsão do EA, que é infantil no jogo contra o Panamá, né? Uma agressão fora de bola, com VAR, cara, você não faz isso, né? E o cara foi lá de uma agressão nos defensores do Panamá, acabou sendo expulso ali logo no começo do jogo. Os Estados Unidos jogou o jogo inteiro com um a menos, não o jogo inteiro, né? Porque lá no finalzinho o Carrasquilha acaba sendo expulso, mas isso mudou aquela dinâmica do jogo, que era um Panamá fechado e os Estados Unidos atacando. Não, foi o inverso, os Estados Unidos defendendo e o Panamá atacando. Os Estados Unidos até saiu na frente, mas acabou tomando a virada. Isso prejudicou muito, e óbvio que não dá para você querer muito um adversário como o Uruguai. Como eu falei, os americanos até tentaram, né, serem mais ofensivos no primeiro tempo, mas acabaram tomando um gol, não conseguiram reagir, estão fora. E a Bolívia é difícil, é uma coisa da Bolívia, né? Um futebol muito pobre, muito carente, né? Acho que o Zago até esteve aqui com a gente, falou da expectativa para o crescimento. É um processo, você tem que lembrar, são muitos jogadores que estão no futebol local, isso pesa, né? E o time boliviano não conseguiu render, né? Até fez um jogo, podemos dizer assim, um primeiro tempo ali, uma parte do segundo, legal contra o Panamá, né? Um jogo ali até interessante contra a seleção panamenha, mas de fato rendeu muito pouco, né? Não dá para ter um brilho nos olhos com essa seleção a curto prazo. Para o Zago conseguir arrancar algo, tem que ser um trabalho realmente a longo prazo, ele ficar alguns anos para conseguir fazer um cenário diferente a essa seleção boliviana. A análise da seleção boliviana muito rápida, né? Cumpriu todas as nossas expectativas, né? Fecha a primeira fase aí sem grandes resultados, de fato. Contra o Panamá, talvez por não ter alguma responsabilidade, né? Teve alguns momentos legais ali, mas a gente sabe que, por mais que o Panamá esteja classificado, vai ali lutar contra a Venezuela, mas em relação aos adversários dos nossos aqui da Conmebol, né? Ainda não é o mesmo nível de alguns dos adversários que a gente tem aqui. Então, para o cenário da Bolívia, realmente é muito pouco para o que ela precisa, se quiser mesmo voltar a uma Copa do Mundo, mas eu acho que é um trabalho, igual você falou, de longo prazo. Não dá para ter um horizonte positivo em relação à seleção boliviana por enquanto. Vamos ver o que o Zago vai fazer ao longo da sequência. Em relação aos Estados Unidos, gostei bastante do jogo contra a Bolívia, realmente fez valer ali o seu poderio. E, de fato, cara, um lance pode mudar tudo, é muito louco, né? E com um a menos o time ainda faz um gol, e embora o cara tivesse impedido, botou uma bola na trave também. Então, o confronto direto pesou para os Estados Unidos
não terem a classificação na mão. De fato, assim, o jogo estadunidense passa muito pelo Pulisic, não tem jeito, então depende muito ali do seu camisa 10, mas tem algumas outras peças. O próprio teve uma estreia bacana, o O Balogun, eu ia falar dele, o Balogun marcou 2 gols, jogou muito bem essa Copa América. Então, foi também um cara muito, muito positivo ali. Então, tem um esquema legal, né? Tem peças que podem ajudar no desenvolvimento do bom futebol, mas é fato, num cenário de 3 jogos, né? Você ter esse jogador expulso e perder o seu confronto direto, aí não tem como, né? Mesmo o Uruguai não fazendo a sua melhor exibição na terceira partida, os Estados Unidos não conseguiu aí criar o suficiente para ter o resultado que precisava, né? Então, mas acho que em relação ao cenário do México, que a gente citou, por exemplo, está anos-luz à frente. Então, assim, tem condições de ir trabalhando, fazer uma Copa razoável em casa. Assim, mas fica aí a lamentação para os Yankees por esse confronto direto que acabou pesando demais. Pois é, acho que foi um lance tremendo para a Copa América toda, né? Acho que não é nenhuma tragédia, talvez, acho que é um fator isolado, até porque a gente sabia, né, que o Panamá não era nenhuma seleção frágil, podemos dizer assim, era uma seleção que tinha seus valores e se tivesse condições de aproveitar, iria aproveitar, e foi o que aconteceu, né? A gente vai falar depois da seleção panameña, mas uma seleção que não está ali à toa, né? Ainda mais esse modelo. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, pelo amor de Deus, gente, tem tanta gente falando que as seleções da CONCACAF são convidadas. Quem foi convidada para participar foi a CONCACAF. As seleções que estão lá se classificaram. A CONCACAF fez uma classificação. Não foi a Comebol que chamou Canadá, Estados Unidos, México, não. Essas seleções se classificaram, conquistaram essa vaga. O Panamá, os Estados Unidos, o México, a Jamaica, a Costa Rica, enfim, todo mundo passou pela Liga das Nações para conseguir estar lá. Né? Nem que tenha sido 2 jogos, como foi o caso dos Estados Unidos e México. Mas, poxa, por favor, né? O pessoal que estava transmitindo, vamos se informar. A gente, a cada besteira que a gente ouviu nessas transmissões, que, pelo amor de Deus, coisas básicas. E então, o Panamá não chegou lá à toa. O Panamá, inclusive, a gente ia falar da seleção, o Panamá com a Costa Rica no passado, no jogo que valeu a vaga, deu uma paulada na Costa Rica, que foi um absurdo de ver. E até por isso, né, chegando no grupo D, no grupo do Brasil, tínhamos Colômbia com 7, Brasil com 5, Costa Rica com 4 e Paraguai com nenhum ponto. Até por isso a Costa Rica acho que ganha, talvez entre as seleções eliminadas, um certo destaque. Né? Acho que é a seleção que mais surpreendeu, até a gente pode botar, talvez atrás do Panamá apenas, acho que pode ser uma seleção que realmente a gente não esperava, uma seleção que o Gustavo Alfaro não vinha dando sinais, né, de grandes atuações, vinha por problemas, até mesmo essas derrotas seguidas do Panamá, né, que jogaram a seleção lá embaixo, na questão continental, uma entre-safa, e aí você consegue um empate logo de cara contra o Brasil. Obviamente tem muito demérito da seleção brasileira, mas tem muitos méritos da seleção costarriquenha, uma zaga muito bem comportada. O próprio Mitchell, para mim, que foi uma das grandes revelações dessa Copa América, o zagueiro que era da Rolense, já saiu agora à tarde. O Fabrício Romano, nossa querida fonte, já soltou que o Feyenoord está querendo acertar com ele, ou seja, já conseguiu uma promoção na carreira. O Cerqueira, goleiro, que joga a 3ª divisão espanhola, que destaque sensacional. A defesa que ele faz no último lance contra o Paraguai é algo absurdo, ou seja, conseguindo suprir muito bem essa aposentadoria do Keylor Navas, né, não conseguindo aí ser um destaque, uma seleção que jogou mais bola do que a gente esperava, né? A gente esperava que fosse a pior seleção do torneio, e foi muito longe disso. Né? Conseguiu mostrar um futebol bom, conseguiu uma vitória contra, para mim, aí sim eu vou ter que falar que foi a decepção do torneio, que foi o Paraguai. A decepção eu coloco pelo nível que eu esperava que o Paraguai apresentasse. Talvez se passar de fase ia ser exagerado num grupo que tinha Brasil e Colômbia. Mas, poxa, o Paraguai não... Talvez no segundo tempo contra a Colômbia mostrou um pouquinho do que a gente esperava do Paraguai. Que uma seleção fosse para cima, o Inciso trabalhando, mas não só o Inciso, né? O Almiron fez uma Copa América que, se alguém falasse para mim que ele não jogou a Copa América, eu ia acreditar, porque ele desapareceu. O Almiron em nenhum momento foi visto em campo, e o Daniel Garneiro simplesmente perdido, né? O jogo do Brasil tá uma paulada, o jogo contra a Costa Rica no primeiro tempo é uma vergonha, enfim, e já a empresa paraguaia já espera a demissão dele até no máximo a segunda-feira, né? O Paraguai retorna dos Estados Unidos, vai ter uma reunião, né, na Federação Paraguaia, e a expectativa é que o Garneiro seja demitido até a segunda-feira, e ele que assumiu a seleção em outubro, né, após a saída do Schelotto, que também foi o treinador que não deu certo.
Dudu, acho que são dois contrastes muito diferenciados entre os eliminados. Uma seleção que a gente não estava esperando muita coisa e apresentou um bom futebol talvez não, mas resultados muito bons, mas até um futebol agradável de se ver, né? Uma defesa que se surpreendeu muito, talvez faltam fatores de ataque. O Gaudi, que era um grande nome que a gente esperava, não apareceu tanto assim nessa Copa América, e outra que a gente estava esperando alguma coisa e não apresentou nada, e aí vai para o seu terceiro treinador em menos de um ano. Pois é, a seleção costarriquenha, acho que essa surpresa, digamos, pela boa pontuação, passa muito pelo jogo contra o Brasil, né? Porque nós acompanhando mais, aí a gente está mais de perto ali com a lupa e pôde ver que realmente o Brasil assim não teve quase nenhum grande momento assim de pressão em relação à Costa Rica. A Costa Rica encaixou muito bem o seu jogo e, de fato, o goleiro Sequeira pegar essa bucha aí de ter que substituir o Navas, e foi muito bem. Realmente essa defesa contra o Paraguai foi um grande diferencial dele aí ao longo da primeira fase. Acho que um top 3 aí melhores defesas da primeira fase da Copa América, se não for a melhor. Mas, de fato, venceu o jogo que tinha de vencer e ainda conseguiu arrancar um ponto da seleção brasileira. Então, acho que sai com um balanço muito positivo o Gustavo Alfaro, até por essa questão também que a gente já falou, né? Que como o México, Estados Unidos e Canadá já estão na Copa, então abre-se a possibilidade para outras seleções. A Costa Rica tem já uma experiência na questão de conseguir vagas para mundiais, o que pode ser um diferencial em relação à Jamaica, que a gente falou agora há pouco. Então, acho que esses 4 pontos, em especial o empate contra o Brasil, acho que deixa um saldo muito positivo para a seleção costarriquenha na sua sequência de trabalho. Em relação à seleção paraguaia, cara, já vinha nas eliminatórias ladeira abaixo, e essa Copa América selou assim o mau momento que vive a seleção albirroja. E eu acho que o questionamento em relação ao trabalho do Garneiro é bastante justo se a gente for pensar que o Paraguai tem peças individuais que podem fazer a diferença para um jogo melhor. Você tem Vila Sante, você tem Inciso, você tem o Almiron, você tem o Sosa, que fez até o gol, que é uma boa peça ali pelos lados. Você tem tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o Ángel Romero também pode ser uma peça ali que ajude, dependendo do contexto do jogo. Então você tem jogadores que podem, num esquema bem montadinho, fazer uma diferença por um jogo de qualidade. E quando você fica ultra dependente, que esse foi o caso do Paraguai, só o Inciso fazia esse time rodar, seja muitos chutes de fora da área, ou seja, você não tem ali um trabalho de associação de jogo. E ele, no individual, ainda conseguia criar coisas e chamar o time. Mas o Paraguai não tinha repertório ofensivo, né? Tanto que no jogo contra a Costa Rica chegou a criar, teve ali um momento, acho que de 10 minutos, se eu não me engano, que teve ali uma chance de sequência, mas dessas duas foram 2 chutes do Inciso de longa distância. Então, assim, mostrou muito pouco repertório ofensivo, muita dependência do Inciso, mas com as peças que a seleção paraguaia tem, é possível apresentar um desempenho ofensivo melhor. Então, aí não tem jeito. Embora as seleções tenham menos tempo para trabalhar, é muito colocado na conta do treinador. E acredito que vai ser difícil o Garneiro se manter para essa sequência, pensando que daquele contexto inicial de resgate e nascimento da Albirroja, você não conseguir se classificar para uma Copa num cenário como esse, que tem muitas vagas, é vergonhoso. Então, acredito que, como diriam os nossos amigos, né? A polca vai tocar para os lados de Assunção. Ainda mais porque o Paraguai já está garantido na Copa de 2030, né? Então, o Paraguai, acho que ele tem essa ideia de querer se classificar para não chegar em 2030 puramente por sediar um jogo, né? Lembrando, o Paraguai vai sediar um jogo da Copa de 2030, por isso que vai ter uma vaga garantida. E acho que é isso que o pessoal não quer. Tipo, pô, a gente só está indo para a Copa porque vamos sediar um jogo? Vamos passar vergonha igual o Qatar? Não, vamos mostrar que a gente tem mérito para chegar na Copa. Acho que eu senti muito isso. Eu que consegui lá no jogo de estreia, né, Paraguai e Peru,
né, das eliminatórias, então acho que tem essa pressão para conseguir essa vaga em campo, já que para a próxima Copa já está garantida. Você falou do Sousa, o Sousa mesmo, a gente destacou muito ele no passado, né, depois daquela cobertura de eliminatórias, jogador que agora está parecendo que realmente vai sair do Tadieres, vai para outros lugares, é um jogador que realmente tem muita habilidade, e uma outra questão no Garneiro que foi que ninguém entendeu porque o Gustavo Gomes estava no banco. Por quê? Sabe? Não faz nenhum sentido. É surreal, o cara joga num dos melhores times da América do Sul, e com consistência, com anos de trabalho ali, tanto dele quanto do time em si, o cara tem essa liderança dentro do Palmeiras. E era o capitão da seleção também. Era o capitão da seleção. Então não faz nenhum sentido essa escolha do Daniel Garneiro. Então, vai ver que ele chegou lá nele e falou assim, pô, tá convocando demais gente do Libertar. Aí pegou o banco. Então, isso é uma questão que o pessoal do Paraguai tá na bronca, que interpretou que a seleção do Paraguai, até para a questão do Garneiro ser um filhote do Libertar, tá levando muito o trenzinho do Libertar para a seleção. Então, né, tem essa questão, o pessoal tá na bronca com isso, vamos ver como que vai, né, terminar essa história. Semana que vem teremos novidades, né? A gente está gravando esse podcast dia 3 de julho, então após as quartas de final, provavelmente a gente tenha novidades ainda sobre o comando da seleção paraguaia. Tá certo? Agora vamos passar para os confrontos de quartas de final, começando pelo jogo que abre os trabalhos na próxima quinta-feira, dia 4, às 10 horas, entre Argentina e Equador. Antes disso, eu queria dar uma salva de meia palma para a Conmebol, que conseguiu fazer um incrível chaveamento não sair do lugar. Isso é ridículo, porque é o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. E essas seleções se enfrentam, ou seja, o Brasil pode pegar a Colômbia na semifinal. Isso é patético, é ridículo. E além de toda a logística quebrada, que é as viagens de para lá, para cá, com um país grande, que é os Estados Unidos, e não tem um chaveamento decente, ficou preso em conferência. Isso é ridículo, isso é vergonhoso. E aí, obviamente, cria um cenário, por exemplo, a gente vai falar da chave da Argentina, onde a Argentina é super favorita, porque do outro lado estavam Colômbia, Brasil e Uruguai, e aí eles vão ficar os três ali disputando uma vaga, e a Argentina com seleções inferiores a disputar outra vaga. Isso não é de agora, isso é desde quando foi o sorteio. Não faz nenhum sentido o chaveamento ficar preso, né? Entre primeiro grupo A, é ridículo, mas enfim, eu precisava fazer esse desabafo porque realmente é uma coisa vergonhosa, além de tudo, né, que já foi vergonhoso, que já falamos em outras edições, de campo pequeno e tudo mais. Dudu, Argentina e Equador. A Argentina, acho que vem aqui, não foi nenhuma super atuação argentina, mas ok, atual campeã do mundo, conseguiu nos seus jogos comprovar isso, poupou um pouco o time para o terceiro jogo, ganhou do Peru. O jogo contra o Chile passou lá perrengue com o Cláudio Bravo, mas também conseguiu a vitória. Na seleção em que vem comprovando aquilo que a gente esperava, e o Equador, por outro lado, não vem comprovando aquilo que a gente esperava, né? Obviamente teve a expulsão do Ener Valencia no primeiro jogo, que se complicou bastante contra a Venezuela, fez um primeiro tempo muito bom contra a Jamaica, mas decaiu bastante no segundo tempo, como a gente falou, podia ter sofrido um empate, não era nenhuma tragédia, inclusive fez o terceiro gol justamente no contra-ataque com a Jamaica toda no campo de ataque, e no último jogo se acovardou em cima do México, né? Se acovardou, sentou no regulamento, falou, a gente pode ganhar de 1-0? A gente pode, mas dane-se, vamos empatar esse jogo aqui. Queria que você falasse sobre o que você espera desse confronto. A Argentina é a favorita, mas acho que até pelo nível de atuação entre as duas seleções é mais favorita do que se fosse um confronto de eliminatórias, onde, por exemplo, ano passado a gente viu um Equador totalmente diferente do que a gente está vendo na Copa América. Exato, se fosse antes da competição, né, a gente com certeza falaria, nossa, esse vai ser um jogaço, com certeza vamos acompanhar e tal. Não, a gente vai acompanhar, né, mas assim, com uma expectativa muito maior a gente teria em relação a esse confronto. De fato, a postura do Equador no jogo contra o México foi algo assim vergonhoso. É porque passou de fase. Se não tivesse passado de fase, sem dúvida, para mim seria a decepção total. Mas como passou de fase, vai lá, vai. Tudo bem, vamos dar uma poupada nesse crivo. Mas, de fato, o desempenho foi bem abaixo do esperado, porque a gente já viu essa seleção equatoriana jogar bola, e não faz muito tempo ainda nesse trabalho que vem fazendo, mas, assim, tá muito aquém. E a seleção argentina, como eu falei, né, é a melhor seleção do continente, pegou um grupo fraquíssimo, então nem precisou jogar o seu 100% para poder fazer a quantidade de pontos necessária, passou o carro em relação às outras seleções. Acho que o destaque positivo que a gente pode deixar da seleção argentina, para além da questão óbvia de ser a melhor equipe, de ter esse time consolidado,
é o resgate do Lautaro Martins, artilheiro da Copa América, fedendo a gol, quem diria, né? Chegou aí a artilharia, então, com 4 gols marcados nessa primeira fase, em 3 jogos, né? Claro que a gente, como volto a salientar, o nível do grupo é o mais fraco dentre esses da Copa América. Mas é importante, a gente sabe da qualidade do Lautaro, mas a fase que ele vivia era tenebrosa na seleção. Então, isso tem uma interferência no aspecto psicológico do jogador. Quando você chega numa competição, a bola começa a entrar e você já é artilheiro já na primeira fase, então isso te dá uma tranquilidade muito maior para você poder arriscar um pouco mais, desempenhar o seu futebol e criar essa casca, até pela questão do chaveamento que você colocou, para que nos jogos decisivos o Scaloni possa contar com um jogador com faro de gol como é o Lautaro e como está voltando a ser no cenário da seleção. Acho que esse é o ponto principal assim de destaque da seleção argentina. No mais, é bem aquilo que a gente já estava esperando, de uma superioridade muito grande em relação aos adversários do grupo. E esse confronto contra o Equador, até por essa covardia, por esse acovardamento, nem sei se existe isso aí, mas da seleção equatoriana, a Argentina ampla favorita. Lembrando que nós tivemos um confronto entre Argentina e Equador antes da Copa América, né? Na preparação, a Argentina ganhou por 1-0 o jogo com o gol do Di Maria. Então já é um confronto que aconteceu recentemente, mas é realmente meio complicado a gente imaginar o Equador fazendo algo diferente depois dessa primeira fase. E agora a hora de falar da sensação, da queridinha, e esse podcast nunca falou mal de Batista. Nós somos fechados com a Venezuela, nós temos fé igual nossos irmãos venezuelanos. E tá difícil de parar os Coringa do Batista. Cara, a gente sempre projetou essa questão da Venezuela, acho que desde o ano passado. Se você ouve o podcast, você sabe que, tá bom, é surpreendente passar a primeira colocação, sim, mas era uma seleção esperada esse hype. Eu acho que até isso eu vi muita gente falando que não tinha muita expectativa com o México, isso eu achei muito legal. Ninguém achou a classificação da Venezuela uma surpresa, mas talvez o nível de futebol que a seleção venezuelana está apresentando era que muita gente não esperava, e acho que a gente esperava. Talvez ali passar a primeira colocação, acho que o Dudu acertou, né, nos nossos palpites, mas era algo que, vamos dizer assim, não era uma projeção normal de se fazer. E a Venezuela consegue essa classificação na primeira posição, jogando muito futebol, e é a favorita para o confronto contra o Canadá, que a gente já deu uma pincelada, né, Dudu? O Canadá consegue classificação, porque, tá bom, tem uma seleção melhor que o Chile e o Peru, a gente pode ter uma seleção em campo, até vendo uma brincadeira, né, sobre valores da seleção canadense, né? Você tem o Davis, tem um David que vale muito dinheiro, o Eustáquio que joga no Porto, né? Jogadores que estão no futebol europeu contra jogadores que não estão, né? O Venezuela não tem vários jogadores, né, no futebol europeu, enfim, mas o que o Batista faz, o trabalho dele é muito bom e a Venezuela chega com muitos méritos e o Canadá chega nessa preguiça, né? O Canadá podia ter jogado mais futebol, a gente até lembra da Copa do Mundo, óbvio, teve troca no comando técnico em relação à seleção que disputou a Copa do Mundo, é outro treinador, é outro estilo de jogo, mas, poxa, nos jogos ali principalmente contra o Chile, que ficou com um jogador a mais, por mais parte do tempo, podia ter matado o jogo, não, deixou o Chile jogar, o Chile impressionar, né, fez um jogo difícil que não precisava, contra o Peru foi a mesma coisa, né, deixou o Peru com o jogo, controlar o jogo, e aí conseguiu fazer o seu gol, conseguiu vencer por 1-0, mas é uma relação complicada a seleção canadense, né? E a Venezuela, que chega aí com todos os méritos e louros nessa primeira colocação, fazendo o povo venezuelano sonhar, de acordo com os belíssimos memes que não param de aparecer para mim no Instagram. Obrigado ao algoritmo que manda esses belos vídeos, cantando Eu Tenho Fé, cantando músicas de fé, falando que não importa o que aconteça no dia 14 de julho, se a Venezuela for campeã da Copa América, enfim, tem muita coisa para acontecer, mas, de fato, agora a Venezuela é a favorita para esse confronto contra o Canadá. Cara, que primeira fase sensacional dos Coringas do Batista. Cravei Venezuela em primeiro. Acho que muito, mas realmente se esperava, o padrão seria a Venezuela se classificar em segundo. Acredito que a diferença primordial tenha sido o mau desempenho da seleção equatoriana, que acredito que foi o fiel da balança para que a Venezuela passasse em primeiro. Agora, a gente acreditava que a Venezuela se classificaria com certeza pelo futebol que vinha apresentando, pela qualidade dos seus jogadores, cara. E assim, mesmo rodando o elenco, né?
no terceiro jogo, por exemplo, né? Até poupando o Soteldo, mas você tem caras que sabem jogar, que sabem agredir e que fazem essa diferença. Que quando precisaram sufocar o adversário, mesmo não sendo em todo o tempo, faziam isso com excelência. Então você tinha ali o Soteldo fazendo uma ótima primeira fase, o Belho também caindo pela ponta, né? Foi ganhando espaço e se notabilizando muito bem, né? O Rondon sendo o referente, né? Fazendo, né, o valer. O goleiro Romo, né? Que acho que contra a seleção mexicana, né? Que foi o grande jogo da primeira fase, teve papel fundamental, mas é bom ter uma segurança defensiva, né? Tendo esse goleiro. Gostei também do lateral, que agora eu não vou lembrar o nome, é um nome meio difícil, mas é um cara que chamou atenção, assim, também. E, cara, é um time encaixado. E aquela questão da mentalidade dos atletas que a gente falava lá no começo, né, de desenvolver essa mentalidade e tal para ter os resultados, ela chega no seu ponto auge nessa Copa América. Então, isso é muito positivo assim para a sequência. Você vê que os caras têm uma maturidade muito boa para lidar com isso. Tanto que na última rodada da primeira fase, você me lembrou, Aramburu, esse mesmo. Gostei muito do futebol dele. Ele foi peça fundamental também no jogo contra o México, caindo ali pela direita, mas também atuou pela esquerda, se não me engano, no jogo contra a Jamaica. Então, um cara bem versátil aí nesse sentido. E, cara, foi muito bom. Tanto que na última rodada, tipo assim, a gente acompanhava os jogos meio que em sequência, assim, meio, né? Embora eu não tenha apresentado esse minuto da Copa América, então eu tava um pouco mais solto. Eu pude escolher o jogo que eu queria ver. E, cara, mesmo sabendo que México e Equador seria um jogo chave para o grupo, eu escolhi assistir a Venezuela pela qualidade do futebol apresentado. Então, assim, acho que chega muito bem e chega como ampla favorita, porque o Canadá, eu vou falar o português bem claro aqui. O Canadá é um time cagão. É um time cagão. Por isso que teve tantas dificuldades para passar. Ele pode ter até boas peças, bons jogadores e tal, mas nos dois momentos em que teve um jogador a mais, contra a seleção chilena sofreu e contra a seleção peruana foi pior, porque deu a bola com um jogador a mais e se colocou atrás da linha intermediária, chamando a seleção peruana para jogo. Então, assim, com um a mais, cara, você adotar essa postura contra uma seleção peruana que não ataca é de uma covardia extrema. Então, assim, decepcionou muito a postura da seleção canadense. Acredito até que tem as boas peças, mas o estilo de jogo decepcionante total. Então, por isso, coloco a Venezuela como favorita. Vou dar um salvo-conduto aí para um jogador que eu gostei da seleção canadense, foi o goleiro, Crepô. Achei que fez uma boa primeira fase, teve momentos importantes ali no jogo contra a Argentina, né? E nos outros, apesar da postura do time, teve alguns bons momentos, então destaco ele ali na seleção canadense. Mas, cara, você vai ter o confronto de uma equipe madura que está querendo o jogo e que vai propor e vai abafar quando for necessário contra uma equipe covarde. Pode ser um cenário melhor para o Canadá? Pode, mas não seria justo para o futebol que o Canadá passasse da Venezuela. Exato. Dependendo como o Canadá jogar, né? Porque a gente viu o Canadá contra a Argentina fazendo um jogo ok, né? Talvez também venha disso a decepção com a seleção canadense, porque não conseguiu manter. Até você mesmo, Dudu, falou no meio da Copa América no primeiro, justamente isso, que foi uma seleção que se postou muito bem contra a Argentina e lembrou um pouco a seleção canadense na Copa do Mundo, que foi uma seleção tudo bem, perdeu os 3 jogos, mas, pô, nos 3 jogos mostrou valores interessantes naquelas partidas e a gente esperava que fosse com adversários mais fracos e até mesmo mais fracos do que ela se impor, e não se impôs. Acho que isso vem a decepção, e até mesmo porque teve um jogador a mais em ambas as partidas. E você citou o Roma aí, realmente espetacular, aquela defesa de pênalti do jogo contra o México foi algo assim para explodir mesmo o torcedor venezuelano de esperança, de confiança, de fé. Falei, Dudu.
Cara, destacar isso, boa, bem lembrado. O terceiro jogo contra a Jamaica foi no Texas, se eu não me engano. Cara, Foi em Austin. que é Texas, né? Exato. Então, assim, cara, parecia o Caldeirão de Maturim. A hora que tocou o hino venezuelano, cara, foi uma coisa linda. A atmosfera que os venezuelanos criaram lá em Austin foi muito semelhante à de Maturim, assim, e foi sensacional, cara. Foi de arrepiar mesmo. E lembrando que, cara, nesse dia mesmo, a Federação Venezuelana, a Perfil Vinho Tinto, postou 11 horas da manhã, já tinha maluco na rua doidaço, cara, com o jogo, assim. A Austin virou vinho tinto, é bizarro. E é aquilo que o pessoal brincou, né, ano passado, que o Brasil ganhou na Venezuela no Pan-Americano, né, de beisebol. Então, o Brasil está virando o país do beisebol, a Venezuela virando o país do futebol, né? Então, vamos ficar de olho aí nessa inversão de valores. Venezuela que vem muito forte para essas quartas de final, deixando o povo sonhar com sua com o primeiro título de Copa América, mas antes tem que passar pelo Canadá para depois pensar talvez numa Argentina. Daí o papo fica um pouco mais para baixo. E agora a gente vai para o lado das favoritas, né? O lado aí que favoritas, digo não, peraí. E agora a gente vai para o lado mais pesado, vamos dizer assim, né? Talvez tenha uma seleção aí que está de intrusinha nessa turma, mas 3 seleções aí grandes na briga pelo título, pelo menos em tese. Começando por Colômbia e Paraguai. Dudu, a gente viu no jogo contra o Brasil uma Colômbia muito solta. Opa. Começando por Colômbia e Panamá. Dudu, a gente viu no jogo contra o Brasil uma Colômbia muito solta, né? Uma Colômbia que já jogou para se garantir, jogou para manter também essa questão de 2 anos invicta, que eu acho que é o grande carro-chefe para a seleção colombiana, está sonhando com mais um título de Copa América. Né? As equipes que estavam lá em São Francisco, onde foi o jogo, em Santa Clara, mostravam que era incrível a quantidade de colombianos que tinha no estádio, né? Acho que fazia muito tempo que eu não vi um jogo no Brasil, assim, que não fosse em outro país, no caso, no país visitante, né? No Brasil, na Colômbia, que os brasileiros fossem tanto a minoria, como foi essa partida contra a Colômbia, e a Colômbia estava muito leve, e acho que isso é marca, né? Uma Colômbia leve, o Rames solto, né? Eu já brinquei aqui várias vezes que o Rames é o nosso Bale que toma café, né? Só falta agora decidir o que vai colocar na bandeira, né? Colômbia, nananã, e São Paulo nesta ordem, né? Para imitar o Bale, porque é literalmente igual ao caso do Bale. É bizarro. O que o cara tá jogando na Copa América lembra muito o Gareth Bale na Eurocopa de 2021, que não jogava nada no Real Madrid e chegou na Eurocopa 2016, perdão, e jogou muita bola. Mas, não. Lembrou muito o Gareth Bale nas eliminatórias da Copa de 22, né? Não jogou nada no Real Madrid, mas nas eliminatórias levou o país de Gales para a Copa do Mundo. E, Dudu, o que você acha dessa Colômbia? É um grande futebol, tá fazendo valer esses 2 anos invicto. E tem o Panamá, que é uma grande surpresa, né, entre os classificados, até pela chave que estava, a gente não esperava. Obviamente, como eu falei anteriormente, é uma seleção que vem crescendo no ranking da CONCACAF. Vale lembrar, o Panamá é a 3ª seleção atualmente no ranking da FIFA da CONCACAF. O Panamá está na frente do Canadá. Obviamente tem a questão que o Canadá não está jogando tanto, por não estar jogando eliminatória, não está jogando Liga das Nações da CONCACAF, mas o Panamá consegue se projetar bem, conseguiu apresentar ótimos valores na sua seleção, além do Carrasquilha. Isso que vale a pena a gente reforçar, né? O Carrasquilha não foi o jogador principal da seleção panamenha, como a gente estava esperando nessa primeira fase, e mesmo assim o Panamá passou. Acho que o Murídio, que é o lateral do Marcelli, se apresentou muito bem, né? Até mesmo o Leonardo Dussi, que é nosso companheiro de podcast, citou como que o Murídio foi um dos grandes fatores para o Renan Lodge não ter sequência lá na França, e um time aí que apareceu ótimos valores, né? Talvez chegue como azarão nessa quarta final, né? É muito provável que passe da Colômbia, mas já construiu sua história. Se a gente viu na Eurocopa, por exemplo, a Geórgia, que avançou contra todas as projeções, é algo que entra para a história. St. Thomas Christensen, como diz aquele belo vídeo que eu te mandei, né? O torcedor Panamá completamente loucaço lá no estádio do Panamá, faz história. E o Panamá chega com esse confronto com o estádio de azarão, mas acho que já dá para dizer com missão cumprida, né? Consegue mais uma vitória contra os Estados Unidos, lembrando, o Panamá eliminou os Estados Unidos ano passado na Copa Ouro, sendo que os Estados Unidos estavam com um time misto, vamos dizer assim, um time reserva, agora não, com um time titular, com Pulisic e companhia, e agora tem essa missão dificílima contra a Colômbia, que é um dos melhores times aí dessa primeira fase, né? Os jogos contra o Paraguai, principalmente contra a Costa Rica, mostraram isso. De fato, acredito, começando pela seleção caneleira ou caleneira. Peraí, pode montar, depois você corta. Canaleira. Pô, caneleira é foda, né? É isso aí, só. Começando pela seleção canaleira,
O Panamá fez uma primeira fase muito legal, assim, chega para esse confronto, obviamente, como franco atirador, o que não necessariamente é ruim, porque às vezes nessa você joga com, entre aspas, menos responsabilidade, mas de fato, assim, teve uma primeira fase com bons valores, né? Conseguiu fazer valer seu confronto direto contra os Estados Unidos, apesar de todo o contexto que a gente falou da expulsão, mas fez o que tinha que fazer. Aproveitou, diferente do Canadá, aproveitou a vantagem para se impor ali dentro do seu ritmo e fazer o resultado ali, né? Não que o Canadá não tenha feito, mas o desempenho ficou aquém. O Panamá não. Conseguiu ali o seu confronto direto. Contra a Bolívia fez um jogo, né, padrão ali, né, apesar de ter um começo um pouco devagar, mas no segundo tempo, com as mudanças do Christensen, fez um jogo padrão e mereceu a classificação, né, por ter feito valer aí o seu futebol no confronto direto. De fato, apesar do Carrasquilha você ter feito uma excelente propaganda e ele ter qualidade, não julgo que não, mas para mim os dois jogadores que mais se destacaram nessa seleção, além do Muriel que você falou que realmente foi muito bem, eu gostei bastante do Martínez, que jogou hora como primeiro volante, hora um pouquinho mais meio campista ali articulando, o passe dele de muita qualidade. E eu gostei bastante do Fajardo também, o centroavante ali da equipe, né? Acabou, por exemplo, o gol contra a Bolívia é gol de centroavante nato, né? Então, assim, foi um cara que foi decisivo, né? Apesar também do Guerreiro, que entrou depois no lugar dele, ter feito gol também, né? O próprio Yannis fez um golaço contra a Bolívia, mas... Com 30 assim, segundos em campo. Exato, ele entrou no jogo e fez o gol, foi bizarro. Os mais antigos vão lembrar daquele gol do Dagoberto no Atlético, quando entra e primeiro toque na bola também já faz a jogada do gol, né? Mas eu gostei bastante também do Carrasquilha, mas gostei, para mim, o destaque que eu achei assim, foi o Martínez mesmo, foi o fiel da balança aí para essa seleção panamenha, que chega como franco-atiradora contra a Colômbia, que a gente até conversava nessa off no pré da Copa América, que a gente tinha ali Argentina, Uruguai, Brasil e Colômbia empatadas, entre aspas, como terceira força. Acho que essa primeira fase mostrou para a gente que o cenário está um pouquinho diferente. O Brasil desce um pouco e a Colômbia sobe demais, fica isolada, digamos, como terceira força, porque apresentou um desempenho muito superior em relação à seleção brasileira. O próprio jogo contra o Brasil mostrou isso, que a partir ali dos 15 minutos, digamos, da primeira etapa, o Brasil parou de jogar e a seleção colombiana ditou o ritmo do jogo. O Rames é aquele que eu falei, acho que até umas 2 vezes no minuto da Copa América, pode pirlim pim pim, que o cara joga de outra maneira, é um cara participativo, né? A gente também teve, né, o Luiz Dias se apresentando bem, teve também nesse jogo, acho que é o Córdoba fazendo um bom trabalho de pivô, e outro destaque muito importante foi o Munhoz, lateral direito, que além de anular Vini Júnior, fez 2 gols na primeira fase. Então, um outro ponto muito positivo da seleção colombiana, seleção cafeteira, e que é muito legal acompanhar esse desenvolvimento, porque eu lembro que lá atrás, quando a gente estava começando as eliminatórias, a gente tinha muitos questionamentos de como seria a Colômbia. E esse trabalho que o Lorenzo vem fazendo jogo após jogo, desse ciclo, né? Esse ciclo rumo à Copa na América do Norte, ele conseguiu implementar um jeito que os jogadores se doam bastante para a seleção, tem um padrão de jogo e os resultados estão aparecendo. Então, por mais que eu gostei bastante da Venezuela, acho que a Colômbia apresentou o melhor futebol da primeira fase, mais até que o Uruguai, embora o Uruguai tenha tido 100%, não. Embora o Uruguai tenha tido uma campanha de primeiro lugar, mas acho que de futebol mesmo, a Colômbia saiu muito fortalecida dessa fase de grupos. Eu estava no... Concordo, eu acho que é um futebol muito forte da seleção colombiana, e eu dei risada na hora que você falou do Fajardo, porque eu estava vendo o pessoal do Panamá tinha uma implicância muito grande com ele, que a Charrabal dele não decidia nos outros jogos, e nessa Copa América ele decidiu aparecer, né? E o Martínez, acho que ele ganha muito destaque. Ele mandou um chupa pros caras lá.
Abraço! O Martínez, acho que ele ganha destaque justamente porque ele, no jogo contra a Bolívia ele joga na posição do Carrasquilha, né? E acho que isso foi muito importante ali, porque ele foi muito decisivo e fez muito valer. E o Carrasquilha é interessante, né? Realmente ele não brilhou nessa primeira fase, como eu falei anteriormente, mas o jogo contra os Estados Unidos, você vai ver os 2 gols, tem participação dele. Então o cara realmente é sutil, às vezes, a visão dele de jogo. O próprio lance do segundo gol, que ele encaixa uma bola para um Lídio, é realmente um passe assim, que não é qualquer um que dá, então ele tem essa visão. Vamos ver se a diferença que ele faz nesse jogo das oitavas de final, que eu acho que é um jogo determinante aí para a seleção panameia. E agora, hora de falar do jogo do Brasil. Lembrando, a gente vai ter um podcast especial para falar de seleção brasileira, falar da primeira fase, repercutir, falar de Dorival Júnior, falar de escolhas, tudo completinho. Mas já dando um panorama aqui inicial, Dudu, Brasa, realmente 2 jogos aí decepcionantes. Falta um padrão de jogo claro para a seleção brasileira, falta muita coisa para o Dorival, falta eles deixar de ser cagão, como você falou aí do Canadá, né? Várias coisas aí que o Dorival decepcionou ao longo dessa primeira fase. E o Uruguai, que chega aí com 100% de aproveitamento, né? Venceu os 3 jogos do seu grupo. Óbvio, era um grupo com Bolívia, era um grupo com Panamá, mas fez o seu papel jogando bem. Acho que isso importa, né? Tem muita gente que considera o Uruguai como melhor seleção, você já disse que não, você considera a Colômbia, mas enfim, o que dá para esperar da Celeste aí nesse confronto, talvez o melhor confronto nessas quartas de final, acho que disparado, pelo nível das 2 seleções. São 2 seleções que chegaram nessa Copa América como favorita, e dá para dizer que o Uruguai jogou bola para ser considerado isso, e o Brasil não. Perfeito. Em primeiro lugar, boa sorte aí ao Léo Dúcio, ao Elcio, a você que vão fazer esse podcast da seleção brasileira, porque, de fato, cara, os jogos assim contra a Costa Rica e contra a Colômbia foram decepcionantes. E até se a gente for levar em conta a análise que a gente fez do Paraguai, o jogo que o Brasil fez contra o Paraguai era obrigação, porque o desempenho paraguaio foi muito aquém do que se poderia ser, né? Então, a primeira fase da seleção brasileira foi tenebrosa, no sentido de que a seleção brasileira, por si só, já tem um DNA de impor um ritmo, de tentar pressionar os adversários. Tem peças para fazer um jogo ofensivo, mas em vários momentos contra a Colômbia me chamou a atenção de um time chamando a Colômbia ali, ou muito para trás da linha intermediária, só que quem precisava vencer o jogo, esse último, para escapar do Uruguai, era o Brasil. Então ele ficava todo atrás, não conseguia pressionar a saída de bola, e ainda estava perdidinho ali quando o Rames fazia uma jogada, ou quando o Córdoba fazia um giro do pivô. Então, foi muito, isso aí, não tem outra palavra, foi cagão mesmo, né? E outra coisa que também chamou a atenção foi a demora nas substituições e a dificuldade de quebrar, entre aspas, o padrão ali. Quando precisava, às vezes, tirar um volante e colocar o Endrick, por exemplo, né? Isso foi feito, mas foi feito aos 40 minutos do segundo tempo, tá ligado? E aí, quando não tem muitos acréscimos, não dá para ter um tempo maior para criar um volume de chances. Então, o Dorival demorava muito para substituir e muitas vezes não fazia uma troca convencional, não mudavam o esquema para tentar os resultados melhores. Então, assim, a dificuldade de tu furar o bloqueio da Costa Rica e a passividade em relação a uma equipe que teoricamente estaria de igual para igual, né, mas que em campo se mostrou muito superior, foram os pontos decepcionantes dessa primeira fase da seleção brasileira. E aí agora, como presente por essa postura, vai ganhar um jogo contra a seleção uruguaia, que, né, embora a seleção colombiana, como eu falei, o desempenho em campo foi o que mais me chamou a atenção, foi a melhor seleção, no caso, né? O uruguaio já mostrou ao longo desse ciclo, é a melhor seleção do ciclo, se a gente for considerar, né, 2022 para 2026 foi a equipe que mais teve evolução nesse caso. Então, é uma equipe que acho que até contra os adversários da primeira fase fez ótimos resultados, mas acho que nem jogou 100%. Por isso, talvez até que tenha ficado ali um pouquinho, levemente abaixo da Colômbia, porque a Colômbia acho que jogou, né, aquilo que poderia jogar, né? Então, a seleção uruguaia
está muito à frente da seleção brasileira hoje. Não em peças, mas em jogo. Até porque tem um treinador que não tem medo de ousar, que é o Louco Bielsa, diferente do Dorival Júnior. Então, assim, tudo que tinha para errar, o Brasil errou até agora. Agora não tem mais margem. Agora se precisar, vai ter que ousar, vai ter que fazer algo diferente para surpreender esse ótimo time uruguaio. Então fica o desafio para o Dorival Júnior, mas assim, não vejo tantas perspectivas. Pode ser que role, pode, porque tem peças que façam a diferença. Mas hoje, o Brasil vem muito enfraquecido para esse duelo contra a seleção uruguaia, que pretende aumentar a voltagem a partir de agora. Você falou que é um treinador que não tem a cagão, é louco, né? Então, acho que tem um momento que não precisava ousar e vai usar. Então, acho que esse é um ponto positivo. Vamos ver se o Braz apresentar algo diferente no sabadão. Então, lembrando, Argentina e Equador na quinta-feira, dia 4, Venezuela e Canadá no dia 5, esses jogos às 10 da noite. Aí, no sábado, dia 6, aí a gente tem o confronto entre Colômbia e Panamá às 7 horas e Uruguai e Brasil às 10 horas, fechando essas quartas de final para a gente decidir aí quem serão os semifinalistas em busca do caneco na terra do Tio Sam que já não tem a sua seleção de casa disputando o título. Tudo Nobre, hora do povo ouvir os seus palpites, os 4 semifinalistas, rápido, preciso e com muita ousadia, por favor. Não vou ser nada ousado. Argentina, Venezuela, Colômbia, Uruguai. Cara, o meu coração não quer falar Uruguai, mas racionalmente não tem como não falar Uruguai. Só se o Brasil, ainda mais sem Vini Júnior, né, cara? Meu Deus do céu. Meu, ainda tem isso? Papai. Rapaz, obrigado. Eu acho que eu vou ter que ir na tua. Acho que eu vou ficar com El Louco de Elsa e companhia. Vamos ver se o Brasil resolve. Vamos ver se o Dorival não coloca o Endrick só aos 43 segundo tempo. Também uma coisa importante a se fazer se você quer avançar nessa Copa América. Então tá certo, pessoal. Passamos a limpo aí essa fase de grupos da Copa América. Falamos sobre todas as seleções. Vamos ver o que nos espera. Semana que vem a gente volta aí. Vamos ver com o podcast falando sobre as quartas de final, falando aí sobre os jogos. E a gente conta com a sua companhia. Lembrando você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde, tem postagem todo dia lá. Fica ligado, não só sobre Copa América, não só sobre Eurocopa, mas sobre qualquer tipo de competição continental, sobre futebol de seleções que você possa imaginar. Dá uma olhada lá, sempre tem conteúdo novo. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast. Aqui que a gente solta o Minuto da Copa América. Então, se você perdeu algum jogo na fase de grupos, quer saber como foi, dá uma conferida lá também. Se você, por acaso, não vai conseguir acompanhar o jogo de quarta final, fica ligado que logo depois do jogo sai o nosso resumo. Então, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação, participe conosco do podcast aqui e também convido você a se tornar um apoiador do Conte Verde, apoia.se/Conte Verde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter e estruturar cada vez mais nosso projeto. E também, se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast, compartilhe esse projeto com seu amigo que está acompanhando a Copa América, está acompanhando futebol de seleções, enfim, Eurocopa, quer saber mais sobre futebol de seleções, passa o Conte Verde para ele, que tenho certeza que ele vai gostar. Tá certo? Vinícius do Prado, Dudu Nobre, forte abraço, meu companheiro, uma honra ter você aqui mais uma vez, a gente vê em breve com as quartas de final em jogo. Valeu, Salaf, ouvintes do Conte Verde, sempre um prazer. Fica a expectativa, então, para a competição afunilando, as seleções, né, logo já vamos ter confrontos interessantíssimos e conforme vai afunilando, com certeza teremos grandes jogos e vamos ver quem é que tem mais garrafa vazia para vender e quem vai chegar a esse tão sonhado caneco lá na terra do Tio Sam. Abraço a todos, vamos que vamos. Vamos que vamos, e também convido você a ficar ligado, vai ter pós das oitavas da Euro, vai ter pós-seleção brasileira, vai ter pós-Copa das Nações da Oceania, então vai ter muita coisa aqui no Conte Verde, porque você sabe, Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo e da Copa América, e de tudo mais que rola no futebol de seleções, passa por aqui. Até o próximo!